Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um bate-papo sobre carreira. Eu quero trazer aqui alguns pontos para você entender como o teste te ajuda a ser um programador ou uma programadora diferenciada. Que tipo de habilidade que o teste pode te fornecer, que são coisas que você não vai pegar fazendo cursos ou tirando certificados por aí. Só para deixar bem claro, isso é baseado na minha experiência. Eu não vou trazer aqui números para você do Gartner ou nada do tipo. Mas, por outro lado, eu também vou te trazer aqui um pouco de dia a dia, coisas de alguém que já vive na área há bastante tempo. Então, você pode não concordar com algumas coisas que eu vou falar, e aí você está no seu pleno direito. Eu estou aqui dividindo um pouco da minha experiência com você. Acho que a primeira coisa importante para a gente falar é que testar já é um diferencial. Toda vaga hoje em dia fala que precisa de dev que testa. Saber conhecer teste de unidade, conhecer teste funcional. A grande questão é que muita gente diz que sabe testar, que o teste é importante, que precisa ter, mas poucos devs testam de fato. E pior ainda, né? Muitas empresas também falam isso, pregam a cultura do teste, mas elas não testam. Às vezes até o gestor ele quer que os devs testam, o gerente, um coordenador ali de operações de sistemas ali, ele acha importante de fato. O CIO. Só que quando você chega no nível operacional, são poucos devs que sabem fazer um teste de unidade, que sabem fazer um teste de integração, ou que sabem fazer um teste funcional. Cara, a maioria dos devs não tem nem ideia do que é um teste funcional, um teste end-to-end, uma automação de UI, porque é uma coisa que a gente não faz. Eu sei que você passa por isso, eu passo por isso, todo mundo passa por essa fase da negação. Pô, não tem tempo, não dá para fazer, não consigo, meu chefe não deixa. Isso é uma cultura que é estabelecida em todo lugar que você vai. Todo mundo quer que você entregue as coisas no prazo. Mas ninguém quer que você gaste o seu tempo ali fazendo teste, né? E é muito louco, a gente não investe tempo no teste e ainda recebe reclamação ou reclama que as entregas não têm qualidade, que toda hora tem bug, que não está fazendo o que o usuário precisava. Essas coisas elas não vão brotar do chão. O teste é uma ferramenta que te guia para isso. Tem outras coisas ali, claro, que o teste vai te trazer, mas é um investimento que você tem que fazer. E isso não é estabelecido na cabeça das pessoas. A gente vem de uma cultura onde o teste é desimportante, onde o importante é colocar o sistema em produção, é botar para rodar, é ver qual é que é, e aí, ainda mais, infelizmente, né, com esse advento aí de metodologia ágil, Scrum, Kanban, parece até que a gestão ela quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E acaba até desvirtuando o conceito da agilidade ali, né? A agilidade não é entregar rapidinho. A agilidade é entregar uma coisa focada, que gera valor o mais rápido possível. Né? Conceitos de MVP, vários outros conceitos. Não é velocidade, não é sobre entregar rápido, não é sobre cumprir cronogramas. Só que a gente acaba desvirtuando um pouco esse lance. Né? E acaba que a gente sempre ataca a parte que é mais frágil, que geralmente é ali a parte do teste, que é a linha final da sua entrega. Testa aí de qualquer jeito e entrega aí. Não, entrega assim mesmo, depois a gente testa. Isso é uma cultura do desenvolvedor. E não vou dizer para você que isso é uma cultura do desenvolvedor brasileiro, porque não é. Os gringos fazem a mesma coisa. É uma cultura da área de tecnologia em si. É claro que você pode cair numa empresa que tem uma cultura forte. Uma grande empresa de tecnologia, aí, empresas como Google, Facebook, elas vão bater mais forte nessa tecla. Você não vai ficar achando bug no Facebook ali a todo momento. São coisas mais raras de acontecer. Mas eles têm uma estrutura para isso. A grande maioria das empresas, mundo corporativo no Brasil aqui, consultorias de TI, não tem esse lance. Então, eu estou aqui discorrendo sobre um monte de coisas só para você entender que testar já é um diferencial. Se você realmente sabe fazer teste, não é daqueles que só diz que fez um testezinho aqui, deu um assert e tá beleza, ou fez um cursinho lá no Udemy e já resolveu o seu problema. Se você sabe de fato
se você tem noções de teste, se você consegue estruturar um teste de um sistema inteiro, isso é realmente um diferencial para sua carreira. Não é só uma coisinha que você coloca no currículo, um detalhezinho que você coloca. E, de novo, não vou ficar aqui falando sobre bugs, porque isso é melhor, isso que é pior, porque tem menos bug. Não é só isso. Né? O teste gera outros diferenciais. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu acho que um bom programador, uma boa programadora, ela tem 3 habilidades que são grandes diferenciais. São habilidades que você não vai encontrar em qualquer dev, você não vai encontrar em qualquer pessoa. Talvez você tenha essas habilidades, talvez você conheça pessoas que têm essas habilidades. Então eu tenho certeza que quando eu falar delas, você vai reconhecer, pelo menos em algum ponto ali, ou em você ou em outras pessoas. Mas eu acho que essas 3 habilidades principais, e elas vêm puxando outras habilidades, né? Elas são fundamentais para você ser diferenciado no mercado. Se você tem essas 3, eu acho que sua carreira tende a ser mais próspera do que a média, pelo menos. E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre como o teste influencia positivamente nesse sentido aí. Um bom programador, uma boa programadora, ele sabe como organizar o raciocínio lógico. E isso é muito louco, né? Porque todo mundo acha que isso é óbvio. Mas, cara, não é tão óbvio quanto parece. Infelizmente, não é. A gente imagina que programadores são aquelas pessoas hiperlógicas que sabem desenhar algoritmos e falar, e não é assim. Infelizmente, não é assim. Muitos devs, eles não têm uma noção de organização do próprio raciocínio. A gente começa a pensar em coisas, em soluções, em possibilidades, mas não consegue tirar elas da cabeça e colocar no papel. Tem um exercício muito, muito comum que é fazer lá um passo a passo sobre como cozinhar macarrão, sobre como assar um pão, fazer uma pizza, que te ensina a seguir os baby steps, né? Passo a passo. Aquilo lá é um exercício não sobre como você vai fazer o negócio de um jeito mais louco ou menos louco. Não é sobre o raciocínio em si. Esse exercício é para te ensinar a organizar a sua lógica. Como que eu organizo os passos para chegar a partir de um requisito, de uma necessidade, como que eu organizo o passo a passo para chegar, para sair do zero e chegar no atingimento desse objetivo. E aí você consegue ver a grande diferença entre esse tipo de profissional, né, os que conseguem estruturar ou que não conseguem, é que os que têm um bom raciocínio lógico, que têm uma boa organização, eles conseguem resolver problemas complexos com código simples. Quando você pega uma lógica muito rebuscada, cheia de coisa, cheia de controle, cheia de if, loop e não sei o quê, quando está muito difícil de ler, você percebe que a pessoa não é tão experiente. Não é uma questão de experiência de tempo, né? Ela não tem experiência em organizar o próprio raciocínio. Então ele vai vomitando código ali, ele vai escrevendo código, vai fazendo de um jeito. E muitas vezes, no final, você atinge o seu objetivo. Tudo que você escreve na sua linguagem lá, no seu editor, na sua ideia de programação ali, o computador vai entender. O computador é feito para isso, o compilador compila. Desde que você respeite a sintaxe da linguagem dele, o compilador vai compilar. Agora, ter uma boa organização, né? Saber resolver problema complexo com código simples, conseguir escrever um código que um ser humano consegue ler. Eu já perdi a conta das vezes que eu bati o olho num código e falei, nossa, que parada essa aqui. Né? Outro dia eu estava lendo um post no LinkedIn sobre isso, né? Que a qualidade do código é medida em quantidade de WTF por minuto que o cara faz no code review. Se você pega um código bom ali, você olha e fala, nossa, o que é isso aqui? Uma, 2 vezes ali já era. Num código fuzzy, um código confuso, você começa a ler e fala, nossa, o que é isso, cara? Mas que pô, e cara fez aqui? Achei muito legal isso. WTF por minuto. Muito legal. Escrever código rebuscado não é um mérito. Eu sei que quando você está começando, você quer fazer lógicas maravilhosas e coisas muito loucas. Mas não é.
Não é, desencana disso aí. Se você está começando, você tem essa noção, você acha que programadores escrevem códigos muito loucos e malucos, não tem nada a ver com aquela parada do Facebook lá de dar match, de inteligência artificial. Não é isso, cara. Não é isso. O algoritmo tem que ser uma coisa simples. Tem que ser uma coisa simples porque um humano tem que ler aquilo lá. É diferente de você usar recursos da linguagem que às vezes são novos, são diferentes. Isso não tem nada a ver. Né? Lógica, sim. A fluidez do seu código, né? O código tem um começo, ele tem um fim, ele faz as coisas na ordem correta, ou numa ordem simples, né? Que você consiga entender. Eu acho que esse é uma grande sacada, assim, se você pretende ficar muito tempo nessa área de desenvolvimento de software, procura desenvolver isso. Né? E o teste te ajuda muito nessa parte, muito. Quando você está escrevendo seu teste, seu ponto de vista ele muda assim, de uma forma abrupta. Você começa a ver as coisas diferentes. Quando você pega um código complexo, é mega difícil de testar. E aí é uma grande diferença. Quando você pega um código simples, é muito fácil. A ponto de ser idiota, de você falar, nossa, mas o que eu vou testar aqui? O quê? Não tem muito o que testar. Isso não é ruim, isso é positivo. Quanto mais combinações o seu código oferece para fazer teste, é pior ele está. Ele está fazendo coisas demais, ele está complexo demais. Ele tem lógica demais, tem caminhos demais. E a maioria dos programas não precisa disso. Então, fazer teste, escrever os seus próprios testes, vai mudar essa sua visão sobre a complexidade do código. É um ótimo exercício, recomendo que você faça. Se você tem a oportunidade hoje de fazer, pega a sua atividade e começa a fazer um teste para você ver. Você vai começar a ver que seu código não é tão legal quanto você estava achando. É muito louco isso, muito louco mesmo. Uma outra coisa que vem, né, com essa organização de raciocínio lógico é aprender a ler e entender código. Eu fico abismado com a quantidade de dev que não consegue sobreviver na área se não tiver debug. O cara vive ali por causa do debug. Ele começa a pegar um código para entender, ele tem que dar um F5 lá no Visual Studio e ficar apertando step by step ali para ver o que está acontecendo. Eu não tenho nada contra o debug, né? Que fique bem claro isso. Debug é uma ótima ferramenta. O Visual Studio, cara, já usei outras IDEs. O Code e o Visual Studio Full aí, eles são fantásticos. Não tem comparação com a facilidade de uso. Você aperta um botão, as coisas funcionam. E eu acho que a gente tem que usar sim. Só que o debug é uma ferramenta de diagnóstico. Não é uma ferramenta de testes. E a gente se acostuma a usar debug para tudo, inclusive para entender o código, inclusive para fazer teste. Você está testando, alterando a coisa aqui em runtime sem alterar o código. Né? Você não está testando seu código, você está testando uma coisa que está na sua cabeça ali no momento. E muitos dos devs simplesmente não conseguem programar se não tiver debug. Você precisa ter a habilidade de ler e entender o código dos outros. Tem dev que não entende nem o próprio código, né? Ele escreve hoje, amanhã ele já não está entendendo. Mas ler e entender é mega importante. De novo, nada contra o debug. Mas, se você é um desses que, primeira coisa que você faz da F5 no Visual Studio, para um pouco, respira um pouco. Começa a ler código. Para olhar. Para tentar entender a linha de raciocínio, por que a pessoa fez daquele jeito. O que levou o código a chegar naquele estado. Né? Como que o código começou, qual que era o requisito do método. Por que ele existe, o que ele faz, quais são as etapas que aquele código precisa cumprir. E isso é organização de raciocínio lógico. Se você não consegue organizar seu raciocínio lógico de uma forma razoável, pelo menos, você não consegue entender o código dos outros. Às vezes nem o seu, né? Então, ler e entender é muito importante. O teste vai te obrigar a ler muito código. Isso é uma coisa mega positiva que o teste... um efeito mega positivo que o teste aplica sobre você como programador, como programadora. Você acaba tendo que ler muito. Porque se você mexe num código e o código quebra, né, quebra o teste ali, não adianta você ir lá e comentar. Pelo amor de Deus, não vai me comentar os testes.
Não seja o dev que entra lá, quebrou a rede de teste, o cara que vai lá, comenta o teste e fala assim, não, eu preciso entregar, eu vou comentar aqui, depois eu arrumo esse teste. Não faça isso, não seja esse dev. É um dos piores hábitos que os devs hoje têm. Eles esbarram num erro de teste e comentam o teste. Ou comentam o assert, ali os caras têm um pouquinho a manha do teste. Não faça isso. Leia o teste, entenda o setup do teste, entenda o que o código faz e o que o teste está testando. Aquele teste está lá por algum motivo. Ele pode ser inútil? Pode. Não tem nada que... Né, de repente você mesmo está escrevendo código de teste inútil aí. Mas você precisa chegar nessa conclusão. Se o teste está lá, ele estava passando. Se você entrou, alterou o código e o teste quebrou, é sua obrigação corrigir o teste. Não comentar o teste. Então você é obrigado a ler, você é obrigado a entender o código. Isso é super positivo. Se você não entende o código dos outros, se você não entende aquilo que está escrito, você nunca vai conseguir escrever teste. Então é uma via de mão dupla aí. Né? Parece que é o lance do ovo e da galinha, né? Pô, se eu não sei ler, eu não consigo escrever teste. Se eu não escrever teste, eu não vou ler. É um pouco, mas lembra disso, é sua obrigação entender o código. Né? Não é com debug, não é apertar F5. É ler, entender, seguir um fluxo. Lembra, organização de raciocínio lógico. Isso é uma habilidade mega importante. Eu não sei, né? Parece hoje assim muito subestimado. Quando eu comecei na área, eu tô ficando tiozão, tô falando coisas de tiozão. Quando eu comecei, lá é assim mesmo. Mas quando eu comecei há mais tempo atrás aí, o pessoal era um pouco mais rígido com isso, né? A gente se preocupava um pouco mais. É normal também, a tecnologia está andando. Quando você tinha lá cartão perfurado, cara, compilar um programa custava dinheiro. Processamento, hoje custa, né? De novo, olha aí a assimetria aí da área de tecnologia, né? Lá no começo custava para compilar, hoje também custa, né? Porque você está mandando para um agente lá no Azure, na AWS, ele está pagando o processamento do cara. Mas antigamente não tinha debug, não tinha essas paradas. Você tinha que fazer teste de mesa, tinha que fazer um monte de parafernália lá. Faz parte, né? A tecnologia vem aí, o avanço, as coisas avançam e a gente tem que tirar proveito. Mas tirar proveito é diferente de ser dependente daquilo. Você tem que aprender a organizar o seu raciocínio lógico para poder usar as ferramentas da melhor forma possível. Usar os recursos da tecnologia a seu favor e não ser um escravo deles. É bem diferente, bem diferente. A segunda habilidade que eu acho muito importante para um dev é saber se comunicar. Um dev diferenciado sabe como se comunicar. Isso também é uma coisa muito louca, né? Porque a maioria dos devs parece que só sabe falar com o computador. O cara é super bom de escrever, de digitar, tá? Mas quando você precisa falar, olho no olho, parece que a pessoa trava, evita, sabe? Não. Isso acontece comigo direto no trabalho. Assim, às vezes dá um problema com o usuário ali, com o cliente. E eu digo para as pessoas, pô, ou mesmo nem com o cliente, assim, com uma área vizinha, com uma área de infraestrutura, com outra equipe de desenvolvimento. Cara, pega o telefone. Hoje, pega lá o seu comunicador lá, liga pro cara, fala com ele. Fala com ele porque é mais fácil. Às vezes você fica digitando aqui, abre ticket, abre chamada. É difícil explicar, né? E às vezes uma conversinha ali de 2 minutos resolve o seu problema. Os devs não gostam. Não gostam. E eu não vou falar para você que eu sou a pessoa mais social do mundo, que eu não sou, não. Eu também não gosto de pedir pizza pelo telefone. Prefiro mandar pelo aplicativo, pelo WhatsApp. Pô, não gosto de ficar falando com as pessoas. Mas no trabalho a gente precisa. O seu trabalho como dev, ele não é só com o computador. No dia a dia você precisa de outras habilidades. Você precisa de soft skill para trabalhar também. Você não está trabalhando só você e o computador. Não importa se você trabalha com pessoas ali num escritório todo dia, ou se você trabalha remoto com gente da Irlanda e da Índia. Comunicação é fundamental. Fundamental. E isso é um efeito muito louco do teste. O teste te obriga a falar com as pessoas.
E muitas vezes você se vê obrigado a falar com seus clientes, porque você precisa entender a regra de negócio que estava aplicada ali, e às vezes falar até com o seu próprio time. Tem gente que é ruim de explicar contexto, de explicar problema, de explicar linha de raciocínio. Eu canso de falar com um dev que não consegue se expressar direito. O cara ele vai explicar, aí volta um pouco ali para outra habilidade, né? Ele não consegue organizar o problema para poder explicar o contexto para você. Cara, a gente não pode ser assim. Eu sei que tecnicamente as coisas são muito importantes. Não tô dizendo que não é importante, não. Tem que estudar, você tem que focar a sua carreira na parte técnica, se você quer ficar na parte técnica, não quer que siga um caminho de gestão aí. Mas aprender a falar com as pessoas, aprender a se comunicar, não é uma habilidade de gestão, não é uma habilidade de executivo, de líder, não é. É uma habilidade que vai te salvar durante a vida toda. Não é só no trabalho, não. Às vezes, uma boa comunicação evita problema na sua vida pessoal. É uma habilidade mega importante. E parece que a gente, como dev, dá zero importância para isso. Assim. Ah, não, meu negócio aqui é codar, meu negócio é escrever. Cara, se o seu negócio é escrever código, você vai ser o primeiro a ser cortado aí na lista. Porque se você só serve para escrever código, um gerador de código vai tomar seu lugar daqui a, sei lá, 10 anos. Programar é sobre resolver problemas. É uma atividade criativa. É a criação de soluções. Não é digitação. Para criar soluções, você precisa falar com as pessoas. Isso é mega importante. E o teste vai muito nessa linha. Você vai ver que quando você começar a testar, você vai acabar falando com mais gente. Uma outra coisa que a comunicação vai te trazer é desenrolar requisitos. Tem muito dev hoje que não sabe entender o requisito. Desenrolar ali, que eu digo, né? É quando a gente pega uma solicitação de um usuário, né? Um requisito de uma solicitação ali, e consegue traduzir aquilo em código. Traduzir um requisito em código não é só pegar o que está escrito e transformar em código-fonte. Você precisa falar com o seu usuário, com o seu cliente. Eu não gosto de falar usuário, mas eu falo toda hora, né? É um hábito, infelizmente, da área. Né? Nossos clientes. O usuário é outra parada aí. Mas é muito importante que você aprenda a desenrolar. E para desenrolar, você precisa saber se comunicar. Tem que falar com as pessoas, tem que ir atrás, tem que perguntar. Tem que saber ler e interpretar texto. Mas tem muito dev aí, muito adulto, que não sabe. Não consegue ler um texto e entender o que está escrito. Entender sobre regras de negócio. O pessoal hoje parece que quer tudo mastigado. Pô, não sei. Essa falta de habilidade, não as habilidades, né? A falta delas, elas vão se empilhando. Né? O cara não sabe organizar o raciocínio lógico e ele não sabe entender o texto do requisito. E aí ele também não sabe falar com o cliente dele ali para conseguir desenrolar, para saber como que tem que ser o certo. Aí o que o cara faz? Ele sai pegando, sai codando do jeito que vem na cabeça dele. Com o entendimento dele. Não faça isso. Isso aí é a receita do bug. O bug vem de um desacordo entre o que o cliente pediu e aquilo que o dev entendeu. Isso é o bug. Na maioria das vezes, na sua vida aí, no mercado corporativo, vai ser isso. A gente às vezes fica pensando que bug é tipo aqueles caça-bug que o Google coloca, o Facebook coloca. Aí o cara faz um bounty lá e fala assim, vou pagar $10.000 para quem achar um bug no Facebook. Eu não sei, assim, eu acho que o pessoal vê essas notícias na internet e acha que bug é isso aí. Pô, eu vou caçar um bugzinho lá. Não é isso. Pensa bem nisso, bug é um desacordo entre o que o cliente pediu e o que o dev entendeu. O dev fez uma coisa que não serve. Às vezes pode ser que o cara pediu errado, pode ser um monte de coisa. Mas na maioria das vezes é isso. É isso porque o cara não se preocupou em entender requisito. O teste é sobre isso, é exatamente sobre isso. Para fazer um teste, você precisa entender as necessidades do seu cliente. E aí é uma habilidade que você tem que desenvolver. A gente não nasce com ela. E tá certo, não tem como. Mas assim como você foca o seu tempo
em aprender sobre uma linguagem, aprender sobre não sei o quê, tecnicamente ali, né, código, dedica um pouco do seu tempo também para aprender a desenrolar requisito. Não é o tipo de coisa que você vai achar num cursinho de R$ 20 da Udemy lá, da Khan Academy, sei lá. Mas é o tipo de coisa que você precisa aprender. E aí, se você tem contato com isso no seu trabalho, começa a dedicar atenção para isso. Né? Começa a se focar em aprender. Isso é importante, né? Dar foco. Olhar para a coisa e falar assim, não, porra, eu preciso aprender isso aqui. É importante. E, de novo, teste faz você começar a entender que requisito é importante. E mais do que isso, que desenrolar o requisito também é importante. Antigamente, de novo, com os papos de tiozão, né? Quando eu comecei lá na área, era muito famoso o cargo de analista programador. Você não via anúncio diferente. Não tinha anúncios de analista de sistemas ou de programadores. Você só via anúncio de analista programador. Ali em 2000, 2001, não tinha. Todo mundo era analista programador. Foi uma febre assim, né, que a coisa começou. Antigamente tinha muito analista de negócio com programadores. E aí fazia um par. Pô, é óbvio que quando a demanda começa a crescer, você vai querer cortar custo. E aí, para encurtar esse custo aí, você começa a contratar gente que consegue fazer as duas coisas. Um cara que sabe analisar requisito e um cara que também consegue transformar esse requisito em código. Depois, com o tempo, com o aumento da demanda aí dentro da área, começou a entrar mais dinheiro na área também, a coisa se separou de novo. Então, hoje é muito comum você ter analistas de negócio e programadores, contratar programadores que só programam. Mas, de novo, não é só porque você entrou como um dev, você tem uma atribuição de dev, que você não pode desenvolver suas outras skills. Isso é importante para você, é importante para a sua carreira. Não é importante para a empresa, ou às vezes não sei se é ou se não é, daí você vê aí na sua empresa. Mas o foco é você, é importante para você. Essas habilidades vão fazer o seu salário engordar. Essas habilidades vão manter você com mais tempo útil dentro da área. É muito mais difícil você tirar do mercado alguém que consegue fazer as duas pontas, mesmo que você foque mais as suas habilidades na parte técnica. Diferencial. Esse é o lance. É por isso que é um diferencial. É diferencial porque os outros não fazem. Parece idiota, mas não é. Você tem que racionalizar as coisas. É um diferencial. Então, muito importante saber se comunicar. Muito importante aprender a falar com as pessoas e aprender a desenrolar requisitos. E o teste vai te ajudar com isso. Quanto mais você testar, mais você vai ver que você precisa falar com as pessoas. Que não dá mais só para falar com o computador, não vai render. A última habilidade que eu acho que é um grande diferencial de todo dev é a habilidade de saber aprender. Ah, mas eu conheço gente aí que faz curso, eu vejo o cara posta lá os certificados dele no LinkedIn, acho muito louco, eu fico admirado. Aprender a aprender não tem nada a ver com fazer curso, nem tirar certificado. Nada a ver. Nada contra também, hein? Vai lá. Continua fazendo seus cursos aí, cara. Se você puder tirar certificado, é legal também, é bom pro currículo. Dá uma boa engordada. Não vou dizer que eu sou contra, não. Porque realmente dá uma engordada, pode dar uma engordada, né, no seu currículo. Mas foca a sua energia em aprender a aprender. Não é só sobre fazer curso. Não é só sobre postar certificado no LinkedIn. É sobre o quanto você consegue aprender coisas novas. Eu não sei se você já parou para pensar em como que a sua mente funciona. Eu não estou falando nada sobre trabalhos científicos ou sobre pesquisas de Harvard ou nada do tipo aí, não. É sobre como a sua mente particular, assim, como você funciona. Você já parou para pensar em como você aprende mais? De que formas você absorve melhor? De que formas você consegue aprender melhor? Tem gente
que prefere aula presencial. Tem gente que prefere falar ali no tete-a-tete. Tem gente que prefere particular. Não, pô, em vez de fazer numa sala de aula, eu prefiro que seja só eu e o professor ali. Tem gente que prefere ouvir audiobook, ouvir palestra. Tem gente que prefere ler. Tem gente que prefere fazer resumo. Então isso depende muito da forma como você aprende. Existe uma pesquisa, eu não me lembro de onde que é esse paper, que fala sobre múltiplas inteligências. Antigamente se pensava muito que inteligência era medida pelo QI, né? Que é o seu quociente de inteligência. E aquele teste de QI ele é puramente testes de lógica. É uma forma, talvez sim, de fazer essa medição, mas eu gosto muito desse approach, desse paper aí, eu não me lembro de onde é realmente, que fala sobre existirem múltiplas inteligências. Às vezes a pessoa tem uma inteligência lógico-matemática muito apurada, às vezes ela tem uma inteligência visual, musical, geoespacial. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, assim, mas tem gente que, cara, a pessoa vai num lugar uma vez e decora o caminho todo. É muito louco, eu não consigo nem ir até a padaria sem GPS, por exemplo. Tem gente que se você não desenhar, ela não entende. A gente até brinca, né? Quer que eu desenhe? Cara, tem gente que quer que você desenhe sim. Isso é muito louco. É importante que você saiba como você potencializa o seu aprendizado. Essa forma de aprender, as formas diferentes de aprender, você vai começar a entender melhor por tentativa e erro. Não fica focado em aprender só fazendo curso no YouTube. Tem gente, cara, que assiste horas e horas de curso e não aprende nada. Não é porque a pessoa é mais burra ou menos burra. Não é isso. É só que às vezes não encaixa. Ou talvez a forma como o professor explica. Tem muita gente que fala que gosta dos meus vídeos, que acha que eu tenho uma boa didática. Tem gente que acha que eu só fico enrolando, que não explico nada direito. É muito louco, não tem a ver comigo, não tem a ver com a outra pessoa. É só que cada um tem um jeito específico de aprender. E às vezes encaixa, às vezes não encaixa. Só que isso é uma tentativa e erro. São coisas que você precisa testar. Testar para você. E aí, olha aí onde vem o teste. O teste te ajuda com isso, porque ele joga um mindset em você que é sobre o aprendizado por erro. Só que é na vida real, não é no papelzinho, não. Não é na telinha do computador, no vídeo, no post do YouTube, não. É na vida real. Você aprende o reforço por erro. Eu fiz assim, errou. Fiz assim, acertou. Legal. Por que aquilo deu certo? Por que isso não deu certo? O teste é um exercício de tentativa e erro ali todo dia. Todo dia. E teste de unidade para isso é ótimo. Teste de unidade, cara, é fantástico para você aprender como aprender com seus erros. Muitas vezes você vai ter que mexer no seu código, remexer no código. E muitas vezes, cara, você simplesmente se altera uma coisa e não consegue descobrir o erro. Ou às vezes você de tanto se mexer, se você, esse código aqui ele é sensível, talvez seja melhor não ficar mexendo nele toda hora. É um aprendizado por erro também. Então o teste ele vai te oferecer várias dessas coisas, mas sobre o aprendizado é fantástico, muda a forma como você pensa. Eu sei que falando assim, às vezes parece um pouco demais, um pouco over, mas, cara, a única coisa que eu posso dizer para você vai lá e começa a testar. Você vai ver isso que eu estou falando. Quando você começar a aprender com seus próprios erros, você vai lembrar disso que eu falei. É uma coisa que você precisa passar. Não sou eu que vou falar aqui, que vai te dar uma sensação boa. Isso não é. É uma coisa que você precisa experimentar na vida real e aí você vai ver. É muito legal. Aprender a aprender é uma grande habilidade. Isso aí, eu posso te afirmar com certeza que tem poucos devs que conseguem isso. A gente se acostuma a fazer curso, a gente se acostuma, mas tem muita gente que faz um monte de curso e não aprende nada. Não aprende. É só um robô. Depois, o cara faz curso de 300 coisas, mas quando ele precisa implementar mesmo, ele vai no Stack Overflow e copia o código de lá. Então,
Aprender não é fazer curso. Aprender é aprender sobre você, sobre como você aprende. E o teste vai te ajudar muito com isso. Além disso, tem várias outras coisas. Aí, falando sobre a parte técnica mesmo, que é a nossa diversão aqui, né? Tem muita coisa para você aprender durante os seus testes, enquanto você está fazendo o seu teste, codando o teste ali. Você vai aprender muito sobre arquitetura de software. Eu falo bastante sobre isso nos meus vídeos, bato bastante nessa tecla. Arquitetura de software, design de solução, não são coisas de arquiteto, não são coisas de gente mais inteligente do que você. Tudo isso é feito para desenvolvedores. Se você deve, você precisa ter pelo menos uma noção básica dessas duas coisas. Como que eu monto uma solução, né? Como que eu desenho uma solução? Pelo menos o esqueleto dela, o básico dela. E dentro dessa solução, como é que eu monto os meus limites e responsabilidades? Como que eu defino isso dentro do sistema? São grandes diferenciais para quem quer ser dev. Vou repetir, e eu repito isso toda hora, faço questão. Arquitetura de software, design de solução, não são coisas de gente mais inteligente do que você ou que ganham mais do que você. Esse é um conhecimento que, se você tiver, ele é o poder. Para o dev, é o poder. Tudo isso que eu falei mas conhecer a arquitetura de software, design de solução, para quem é desenvolvedor, é um grande diferencial. O teste acaba te levando para isso. Um exemplo muito emblemático que eu sempre falo nos vídeos é sobre injeção de dependência. É um dos maiores exemplos de como a arquitetura de software influencia nos testes, né? Quando você começa a entender injeção de dependência, você começa a ver que a arquitetura não é um bicho de sete cabeças. E sem injeção de dependência é muito difícil fazer teste. Muito difícil. Se você não entende o conceito de injeção de dependência, é difícil. Então, são conhecimentos que você vai trazer para a sua realidade quando você começar a testar. Dev que não testa não sente a dificuldade de não usar a injeção de dependência. Porque você não enxerga o problema. Esse é o fato, né? Acoplamento, de novo. Se você não enxerga o acoplamento, não adianta você querer fazer teste, né? São coisas que você só vai ver quando você estiver testando, realmente. Outros conhecimentos muito interessantes, e aí não tão extremamente ligados ali à parte técnica, né? São análise combinatória e priorização. Quando a gente está mexendo com teste, você tem que fazer vários testes, vários casos de teste, você acaba caindo ali nesse mar de estatística, fazer análise de combinação de possibilidades do seu teste. É um conhecimento legal de ter. Não vou falar para você que, nossa, isso aqui é mega importante, mas são coisas que vão entrar no seu repertório. Priorização é uma coisa que já... eu diria que esse sim é um grande diferencial. Dev que sabe priorizar e que entende o contexto das coisas, né, a necessidade das coisas, faz toda a diferença no mercado de trabalho. Faz toda a diferença. É muito difícil trabalhar com dev que não tem noção de nada. O cara não sabe se A é mais importante ou se B é mais importante. Ele não sabe entender a necessidade. Ele não sabe entender a criticidade das coisas, né? Então, isso eu acho que das soft skills é uma das mais importantes. Entender contexto e saber priorizar. E aí, vão vir outras coisas aí com teste também. Eu podia aqui ficar falando horas e horas sobre os diferenciais. Recursos da linguagem. É muito legal você aprender a testar para poder experimentar recursos novos. Às vezes você quer usar um comando que apareceu ali no C Sharp novo, no C Sharp 10, ou não sei quando você está vendo isso aí, né? O 10 agora é novidade. Mas é muito legal usar os recursos novos. Eu gosto, todo dev quer mexer com coisas novas, né? Só que quando você não tem teste, é mais difícil. Pô, se você está fazendo um sistema novo, é legal, mas se você está dando manutenção ali num sistema que já está em produção, né? Será que você vai ter coragem de usar um comando que você não conhece? Às vezes você não tem. E aí o teste proporciona isso, né? Pô, eu tenho uma rede de teste ali, ó, se eu quebrar, cara, entra A, sai B. Troquei o recurso da linguagem aqui, continua entrando A, saindo B. Muito legal, muito simples. Refactoring também é uma dessas paradas, assim. Todo dev tem medo de fazer refactoring, né?
às vezes eu não sei se medo de refactoring é bom ou se é ruim, né? Porque às vezes também falta um pouco de juízo, o cara sai mexendo de qualquer jeito ali sem saber o impacto das coisas. Isso é negativo. Falta a visão do contexto, visão da priorização, como eu falei agora aqui. Mas o teste vai te dar a possibilidade de fazer refactoring sem quebrar tanto. Você vê que eu já estou falando aqui sem quebrar tanto, porque quebrar às vezes acontece. Mas deveria ser a exceção e não a regra, né? Geralmente o refactoring na regra quebra. E aí por isso o seu chefe não deixa você fazer, ou o seu dev senior ali, ele acha que não vale a pena, que não é muito sábio fazer refactoring. Não é isso. Quando você tem teste, você perde o medo de fazer refactoring. Porque você começou a... Várias dessas coisas que eu já falei aqui, né? Você começou a entender o código, você sabe ler e entender, você sabe o que o requisito pede, você sabe o que o seu código tem que fazer, qual que é a necessidade daquele método existir. E aí, no final das contas, você ainda tem um gabarito. Entra A, sai B. Com tudo isso na mão, por que eu tenho que ter medo de fazer refactor? Não preciso ter. Não estou falando para você sair metendo a mão no seu código lá hoje e quebrar tudo. Não é isso. Mas é teste. O teste vai te trazer essa segurança. Ele vai te trazer para uma outra realidade. Uma realidade onde fazer refactoring não é o final do mundo, não é o fim de tudo ali. Dá para fazer numa boa, sem detonar geral. Tudo isso são coisas que você aprende. A habilidade principal aí do dev, essa última habilidade, saber aprender. Não se conformar que você tem que estudar, passar o resto da sua vida estudando. Porque se você quer ser dev, você vai passar o resto da sua vida estudando. Infelizmente. A nossa área não para e, cara, quanto mais a coisa avança, mais coisa nova vai aparecer com mais velocidade. Mas isso não é saber aprender. Saber aprender é como que você pega as coisas que você lê, que você faz curso e começa a colocar dentro da sua cabeça, arquivar ela no lugar certo, organizar direito, e transformar aquele conhecimento em uma habilidade real. Como que você faz para tirar aquilo da teoria e colocar na prática. É isso que eu queria trazer para vocês, fazer uma conexão aqui entre as habilidades que eu considero ser um grande diferencial na carreira de um dev, aquilo que você precisa desenvolver para ser um profissional diferenciado, uma profissional diferenciada aí no mercado, e como que o teste faz para potencializar essas habilidades. Saber se comunicar, saber aprender e saber organizar o seu raciocínio lógico. Então, se você quer realmente desenvolver essas 3 habilidades, eu aconselho que além de você procurar conhecimento, fazer cursos ou, sei lá, procurar alguém para te ajudar com isso, comece a fazer teste. Começa com teste de unidade. Vai ver que o teste de unidade vai trazer todas essas habilidades à tona. Eu acho que vai ser um grande diferencial e eu espero que ajude realmente a sua carreira aí. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aí. Me fala o que você achou, se você tem essas habilidades, se você tem outras habilidades que você considera que são diferenciais no mercado. Se você também não gostou do vídeo, você deixa aí seu recado, fala aí para mim o que você não gostou, ou por que você não gostou. É muito bom ter essa troca, são coisas que me ajudam a aprender também. Eu aprendo muito com vocês e eu espero que vocês aprendam muito comigo aqui nos vídeos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.